Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, hoje pela manhã estava me preparando para viajar para Capitão de Campos, quando, ouvindo o noticiário, me deparei com a informação de que o ministro do STJ e também do Tribunal Superior Eleitoral havia determinado a suspensão de um programa muito interessante que iria ser levado ao ar na semana que vem pelo canal Brasil Paralelo no YouTube. O canal Brasil Paralelo estava programando um documentário, uma série sobre a facada de Adélio Bispo em Bolsonaro. O episódio aconteceu no dia 6 de setembro de 2018, portanto, há um mês das eleições daquele ano. E alguns dizem que esse fato foi determinante para expor os métodos de uma certa agremiação política, de um certo agrupamento político aqui no Brasil e da forma como eles querem o poder a qualquer custo, inclusive sobre a vida dos outros. Mas há também aqueles, inclusive dentro desse agrupamento, que dizem que a facada não existiu, que foi uma facada fake, que o Bolsonaro, juntamente com a comunidade militar, criou aquele episódio para sensibilizar o eleitorado e com isso ganhar a eleição. Ou seja, não bastou prender o Lula, entre aspas, né? Porque isso aí é uma argumentação do PT, de que o Lula foi preso naquela época não por ter propiciado as condições e participado diretamente das atividades corruptas e nefastas do governo do PT, tanto dele quanto da Dilma, que usurparam ao povo brasileiro cerca de 200 bilhões de reais. Esse episódio da facada também seria uma outra conspiração para levar Bolsonaro ao poder. O Brasil Paralelo tem lá um quadro que é muito interessante, que é a investigação paralela, onde eles trabalham exatamente essa questão de entrevistar pessoas, de pegar todos os dados de um determinado acontecimento e fazerem uma investigação, organizarem um roteiro e investigarem aquilo ali. Eles vão no inquérito da polícia, vão na denúncia do Ministério Público, vão na decisão judicial, que inclusive considerou o Adélio Bispo inimputável, atribuindo a ele as condições de uma pessoa anormal, mentalmente anormal, e que não poderia ser preso, sim, confinado num manicômio judiciário, que é o que ele se encontra até os dias atuais. Bom, nesse caso aí, o presidente Jair Bolsonaro chega a reclamar para muita gente, e até publicamente, de que até hoje não se elucidou esse lamentável episódio. Mas é importante ressaltar que, após a decisão judicial que considerou inimputável a figura do Adélio Bispo, de acordo com a tese da defesa, não houve recurso dos advogados do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o presidente optou por quedar inerte e permitir, assim, o trânsito daquela decisão judicial de primeira instância. De modo que o Adélio é inimputável perante a lei. Não pode ser condenado a um presídio por um crime que ele venha a cometer. Bem, aí o Brasil Paralelo trabalha todas essas nuances, né? Vai ver, por exemplo, quem pagou os advogados, porque o Adélio... Não foi ninguém que mandou, o Adélio Bispo agiu sozinho, era um lobo solitário. Refaz-se todo o itinerário do Adélio Bispo, percebe-se, por exemplo, que as pessoas que tiveram contato com ele pouco antes do atentado morreram todas. Pessoas que poderiam ser determinantes para elucidar esse mistério em torno do atentado contra o presidente Jair Bolsonaro. Todos morreram, inclusive a proprietária da pensão onde ele se hospedou, a pessoa que se hospedou no mesmo quarto, no mesmo alojamento que ele, e várias outras figuras aí que conviveram com o Adélio pouco antes do atentado. Depois do atentado e do aprisionamento do agressor, apareceu um bando de advogados milionários, advogados dos mais caros escritórios de luxo, e que disseram estar agindo em nome de alguém muito poderoso, que tem muito dinheiro, que tem muita grana para bancar, é evidente, toda uma estrutura advocatícia com essas condições, teria que ser alguém com muita grana, com muito dinheiro. Mas mesmo assim,
eles não revelam quem seriam essas pessoas. Inclusive tem uma entrevista que foi feita pelo Jornal da Cidade Online, onde um desses advogados, que é o chefe dessa banca de advocacia, chega a ironizar a jovem jornalista, ao dizer que os meios de comunicação mais importantes do país sabem muito bem quem estaria pagando o trabalho deles para defender o Adélio Bispo. Então, quer dizer, existe todas essas suspeitas. Estou falando aqui os lados todos da questão, tá, pessoal? Coloquei, por exemplo, que o presidente não recorreu, quedou inerte, ele deixou transcorrer o prazo da lei, portanto, houve o trânsito em julgado daquela decisão. Mas, por outro lado, persistem os questionamentos. Né? Por que essas pessoas morreram? O que provocou a morte dessas pessoas? O que é que elas sabiam e que poderia ajudar a elucidar esse caso tão terrível, que é o caso da facada no presidente Jair Bolsonaro? Por outro lado, essa história dos advogados, que persiste como um sepulcro caiado, né? Que é muito bonitinho por fora, mas que tudo indica apodrecido por dentro. Então a decisão de suspender o documentário do Brasil Paralelo, que iria também entrevistar delegados, agentes policiais, os agentes federais que estavam protegendo o presidente no dia do atentado, o próprio presidente, os filhos do presidente, políticos ligados ao presidente, autoridades institucionais do Ministério da Justiça, do Gabinete de Segurança Institucional, acredito que o general Heleno, todos seriam entrevistados, né, para colocar aí os seus posicionamentos ao Brasil Paralelo sobre essa questão. E ao fim eles trariam uma conclusão para a sociedade brasileira. Esse documentário seria veiculado na próxima semana, mas o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, eu vou falar quem é o Benedito Gonçalves. Você lembra da posse do Alexandre de Moraes na presidência do TSE? Pois o Benedito Gonçalves é exatamente aquele ministro gordinho, senhor já de idade, que abraça o Lula e recebe um tapinha no rosto assim, carinhoso, amigo. Ele pronuncia assim algumas palavras assim bem baixinho, de pé de ouvido, uma coisa que não parece um cumprimento, parece mais um afago, parece mais uma confidência, uma confidencialidade bastante suspeita, inclusive, porque se trata de um ministro que trabalha no Tribunal Superior Eleitoral, falando com um candidato que fora descondenado, que é considerado o maior criminoso da história do mundo, que é o senhor Lula. E ele vai lá e tira aquela ondinha e o Lula vai dar isso aqui no rostinho dele. Ele também cumprimenta a Dilma. Foi o Lula que o nomeou para o STJ. E aí ele foi também para o Tribunal Superior Eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral é formado por magistrados tanto da Corte do Supremo quanto da Corte do Superior Tribunal de Justiça e outros magistrados de tribunais regionais federais. Então aí esse cara deu essa decisão, mandando suspender o documentário e mandando também desmonetizar o Brasil Paralelo. Quer dizer, o indivíduo não ter o rendimento do seu próprio trabalho. Que país é esse em que nós estamos vivendo, né? É esse desencanto que eu estava falando. Porque o outro lado, que é o lado do presidente Jair Bolsonaro, não pode nada. E o lado do Lula pode tudo. Pode dizer coisas, pode fazer coisas, pode veicular documentários. Vários, Ópera Mundi, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Língua Afiada, todos aí estão divulgando seus docs contra o presidente Jair Bolsonaro sem que haja qualquer decisão do Superior Tribunal de Justiça ou de ministro que seja, no sentido de impedir essa campanha do PT através desses veículos de comunicação. Eu sou de opinião que todos têm direito de extravasar o seu posicionamento, mas todos têm direitos iguais. Eu vi o Alexandre Garcia comentando, por exemplo, que o UOL, Universo Online, que a Folha de São Paulo, que o jornal O Globo, são verdadeiros comitês partidários.
As matérias são pura militância da esquerda, são pura militância do lulopetismo. Que, aliás, o lulopetismo, nas palavras do Fernando Henrique, faliu o Brasil. Depois ele vai lá e apoia, né, a falência do Brasil. Mandou desmonetizar também outros sites e canais, como, por exemplo, a Folha Política, o Foco do Brasil. São canais conservadores de direita e que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Qual é o problema em se apoiar alguém? Né? Se você está tratando com informações verdadeiras, esse material do Brasil Paralelo só vai poder ser veiculado na semana seguinte à eleição. Não dá para dormir com um barulho desse, pessoal. Não consigo compreender absolutamente por que é que ainda vai ter eleição nesse país, né? Não precisa ter eleição. Coloca logo o Lula na presidência, sem que haja necessidade de eleição. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.